Sacomeiro mata bicho hoje. Começa matando bicho de manhã na papinha. É só pra matar os bichos. E depois vai ter lá comida lá no final do dia. Mateus 9:35 diz assim: e percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados, errantes, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Poucos são os ceifeiros. A seara é grande, o projeto é grande, o mundo é grande. Tem lugares da África ainda que não podem nem se entrar, tem aldeias que, se aparecerem qualquer outro tipo de pessoa para falar de qualquer Deus, eles matam, eles não permitem que essas pessoas entrem. E como é que fica a situação dessas pessoas? Como fica essas pessoas? Nós estamos falando aqui de um país chamado África, mas as missões elas estão em diversos lugares. A Índia, nem se falar, são as cortinas de ferro, onde o evangelho não pode ser pregado, que as pessoas se escondem, aonde um culto como esse acontece no subterrâneo, porque se o pastor for pego, ele é preso e levado à morte. Então as pessoas se escondem para pregar a palavra, e há lugares muito difíceis de se pregar. Vai em Romanos 10, junto comigo. Romanos capítulo de número 10. O apóstolo Paulo falando à igreja que estava em Roma, e escreveu essa carta aos Romanos. Vocês estão lá, Romanos capítulo 10? Quantos aqui tem filhos? Muitas daquelas crianças não sabem o que é chamar pai, porque não tem pai. Você viu aquele homem, ele tem 3 esposas, fez 20 filhos, 4 morreram, 16 estão vivos, mas ainda tem o pai e as mães, né? Mas muitos perderam com a guerra, teve a Guerra Fria. Muitos lugares de Moçambique lotados de minas, as pessoas elas explodem, são mutiladas, depois ficam abandonadas. Crianças que perdem pai, perdem mãe, são abandonadas, se vivem na rua, são largadas, não tem um governo preparado para cuidar dessas pessoas, dessas crianças. Se não for a igreja, elas ficam lá abandonadas. É difícil traduzir. Nas grandes cidades se fala fácil o português de Portugal, né? Mas nas aldeias se fala em dialeto, por isso que eles levam os tradutores, porque eles estão distantes das cidades e poucas pessoas falam o português. E nesse lugar é difícil traduzir no dialeto deles a palavra amor. O que é o amor? Porque eles não conhecem o amor, eles não têm amor, eles não recebem amor, e é muito difícil, é uma vida muito sofrida, e é difícil pregar quando diz assim: Jesus, ele é amor, e eles não entendem, não tem como traduzir o que é o amor, o que é realmente estar em Cristo, o que é ter uma vida digna. Quantas crianças elas morrem ali de fome porque não tem com que se sustentar, morrem da doença porque não tem remédio, não tem uma cirurgia. No século 21, com toda a tecnologia que nós temos, há lugares assim ainda, abandonados. Romanos capítulo 10, versículo 9. A palavra de Deus diz assim: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, você será salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido.
não será confundido. Quando nós cremos em Jesus, não somos confundidos. Pastor Itamar estava falando, um dia nós estaremos todos diante do trono de Deus. Os salvos e os não salvos, todos irão diante do trono de Deus. E não nos enganemos, porque Deus conhece todas essas coisas. Você viu que tem uma palavra lá do pastor que não era para vocês, né? Era para quem? Para os líderes. Era para mim. E eu não vou ser ausente desse trabalho. Glória a Deus. Porque Deus conhece a necessidade. Olha aí, pastor Itamar. O tempo não pode ser assim. Mas Senhor, eu estou num momento de construção, nem o recurso todo para fazer a construção nós não temos. E daí? E que adianta? É bonita a nossa igreja, não é? Tem ar-condicionado, tem copinho descartável para vocês tomarem água à vontade. Algumas crianças até brincam e jogam fora, desperdiçam. Papel higiênico, guardanapo para limpar as mãos, lavar as mãos. Quando fazemos eventos, temos aqui mesas alugadas, cadeiras, pratos, talheres descartáveis. Quantos churrascos não fizemos aqui nessa igreja? Quantos participaram de churrasco aqui na nossa igreja? Até de crepe, já fizeram crepe suíço. Lá eles comem na mão. Ei, não tem torneira lá não. E se o rio for longe, e o que acontece com a grande maioria, as necessidades são feitas e as mãos não são lavadas. Por isso muito doença, por isso tanta dificuldade. Mas quando nós acreditamos em Deus, nós não somos confundidos. O Senhor, Ele ama os seus filhos. Meu Deus. E aqueles povos são filhos que são gerados, porque no peito de cada mãe só há vida, porque é o sopro do Espírito Santo. O que a medicina diz do milagre da vida, porque ela não sabe explicar. Como uma alma, ela é gerada dentro de um feto. E esse feto começa a ter sentimentos, emoções, vontades e desejos. Porque nele foi soprado o Espírito de Deus. O versículo 2 diz assim: porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, e rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Bom, pergunto hoje, ó igreja da restauração: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele em quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedecem ao Evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? Olha Deus. De sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Se nós não formos falar, se a gente não abrir a nossa boca, se nós não abrirmos o nosso coração e pregarmos o Evangelho, como eles crerão? Como serão enviados se não pregarão? Como pregarem se não ouviram? Como eles vão ouvir se não creram? E como eles crerão se não invocarão? E como invocarão? Não serão salvos. Só poderão invocar quando eles ouvirem. Aquele feiticeiro que nós vimos, ele se rendeu a Jesus porque ele ouviu, porque alguém foi lá falar para ele, porque alguém foi lá ministrar o coração dele, porque alguém foi lá anunciar a paz, porque alguém teve os seus pés abençoados, abandonou a sua vida, largou os seus prazeres, largou o seu conforto e foi anunciar essas boas obras. Porque alguém abriu a sua boca e anunciou. Gente, eu quero dizer para você, ó igreja da restauração, escute. Tem pessoas que não estão em aldeias e não estão em casa
casas feitas de barro com palha. Tem pessoas que estão aqui em mansões, em casas simples, em casas comuns, mas são casas que tem água, que tem banheiro, que tem comida, que tem talher. E muitos de vocês ficam com vergonha de pregar o Evangelho. Muitos de vocês se escondem, se disfarçam. Igreja, escute. Eu e você fomos chamados para anunciar as boas obras. Eu e você fomos chamados para falar do amor de Jesus. Eu e você fomos chamados para dizer que há um Deus que salva e que cura. E muitas vezes nos escondemos, temos vergonha. Nós vamos assumir a responsabilidade desta noite com esse projeto, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Verdade, Jesus. E só pode ouvir, e ouvindo eles vão crer, e crendo eles invocarão, e invocando eles serão salvos. Isso só será possível se alguém falar, porque como eles ouvirão se não há quem pregue? Eu não estou dizendo para você aqui, escute, ó meu irmão, despoje da sua vida, larga tudo, vende tudo e vai embora para a África. Se Deus te chamar, amém. Mas nós podemos estar lá de duas maneiras. A primeira, nós podemos estar com eles na nossa oração, na nossa intercessão, na nossa oração diária, na nossa guerra espiritual, lembrando que há alguém precisando da nossa oração e da nossa intercessão. Nós podemos estar com a nossa oração, e nós também podemos estar com as nossas contribuições, para que homens estejam nesses lugares, trabalhando, se empenhando, se projetando ali, abandonando a sua vida, largando a sua vida. Eu pedi para o René deixar algumas fotos das igrejas construídas e dos cultos ali passando, das aldeias. Eu quero dizer para você, hoje Deus nos deu a graça da gente tomar esse posicionamento diante de Deus. A Igreja da Restauração está vivendo algo sobrenatural de Deus, algo maravilhoso. Compramos uma propriedade de um valor alto. Vamos construir uma igreja linda naquele lugar. Vamos construir uma igreja que vai caber mais de 4 vezes esse tamanho, a quantidade de pessoas que estão aqui. Vamos construir um negócio bonito para nossas crianças. Mas não somos só nós. Há um mundo a ser salvo. Amém. Há pessoas que precisam ser salvas. Deus é provedor de sua obra, e por isso levanta homens conscientes e tementes a Deus para entender esse chamado. Eu entendo esse chamado. Amém. E a igreja não pode ser negligente. Quando nós não ajudamos e não entramos em missões, nós estamos enviando vidas ao inferno. Há uma circunstância de pecado aqui, que Deus diz que também pega aquele que pode fazer o bem e não o mal. Tiago 4,17. Já pensou nisso? Você pode fazer e não faz. Você pode ajudar e não ajuda. Você pode se dedicar e não se dedica. Eu quero dizer para você, a Igreja da Restauração, essas igrejas que eles levantam um dia, eles não levantam, eles não plantam recurso e o recurso sai do chão, não. O recurso vem de outras igrejas. Essas igrejas, lá em Moçambique, o pastor Itamar, ele tem um centro, onde eles ganharam um terreno grande de 4.000 metros, e foram passando anos construindo aquele lugar. Lá eles criaram um centro de missões, de treinamento, para preparar pastores, como nós vimos aquele moreno lá que foi ganho na cadeia, preparado, e agora ele é um pastor numa aldeia. Então eles têm pessoas preparadas para serem enviadas nas aldeias, para chegarem nessas aldeias
levantarem a igreja de um dia. E ali naquela aldeia, aquele pastor fica plantado para evangelizar. E esse pastor tem um custo. O salário desse pastor, para poder ser mantido lá, custa R$200 por mês. É pouco, não é? É o que custa para se manter um pastor numa aldeia. E para se levantar a igreja em um dia, é preciso comprar aquele material, o madeiramento e as telhas de zinco, como vocês viram, como vocês estão vendo aí, para que essa igreja seja levantada. Essa igreja dura 10 anos, as outras que eram feitas de barro, uma grande tempestade derruba tudo e se perde a igreja. E se perde o referencial na aldeia de igreja, de comunidade, de evangelho. E nós tomamos esse desafio. Cada igreja que é levantada lá, eles colocam uma placa, como nós vimos numa imagem lá da comunidade, Assembleia Gospel lá, né, da comunidade evangélica da Assembleia de Deus Americana e de muitas outras igrejas. Temos uma Assembleia de Deus de Cotia que também contribui e opera com esse trabalho. Mas eu quero dizer hoje, e nós somos privilegiados, o missionário Davi, ele entrou em contato com o pastor Itamar. Falamos para ele, nós queremos ajudar, nós queremos plantar uma igreja da restauração lá. É uma igreja parceira, é uma igreja que faz parceria com o Projeto Pierre. O pastor Itamar e o Projeto Pierre, eles ficam responsáveis de cuidar, de manter, de organizar e de enviar os relatórios para saber como é que está a circunstância e a evangelização daquela aldeia. E veio a notícia de que, como está muito em cima da hora, que o congresso começa agora dia 19, e não era possível a gente ter e participar de uma construção dessa igreja. Mas eu disse para o Leandro, pastor Leandro disse assim, ó, mesmo assim, não precisa ser enquanto vocês estão lá, mas nós mesmo assim queremos contribuir e que essa igreja fique lá e que ele plante ela nos próximos meses. A disposição do nosso coração moveu o coração de Deus. E o pastor Itamar passou um recado ao Davi e disse assim: Deus se agradou de vocês. Eu consegui encaixar, serão levantadas 4 igrejas nesse congresso, em 4 aldeias diferentes, e uma delas será a igreja da restauração. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Podemos dizer que temos uma célula lá e um pastor lá que será cuidado e será protegido pelas nossas orações. Nós não sabemos ao certo qual pastor que será enviado para essa aldeia. Eu sou colérico, então eu quero saber tudo para ontem. Tá vendo, pastor? E eu ontem falei tarde da noite com o Davi, falei: Davi, descobre o nome do pastor, porque eu quero orar no domingo. O nome não foi possível do pastor, mas o Davi, eu acho que pela intimidade que tem com o pastor Itamar, conseguiu o nome da aldeia, porque eles também não divulgam o nome da aldeia, eles oram, eles intercedem, eles buscam a direção de Deus, porque ministrar na África não é pela vontade, é guiado pelo Espírito Santo. Amém. E o pastor Itamar disse que será na aldeia de Magomo que será levantada uma igreja da restauração. Amém. Então nós vamos adotar essa aldeia em oração, na nossa intercessão, no nosso jejum. Vamos adotar a vida do pastor Itamar, do Projeto Pierre, da sua esposa, dos seus filhos, pedindo a proteção de Deus. Você viu dizendo lá, perdeu as contas de quantas vezes ele pegou uma live, estava se recuperaram, tiveram força e
mãos às obras, trabalho novamente. Então nós vamos levantar essa igreja, chamada Igreja da Restauração, uma igreja parceira ao projeto Pieia, na África e Moçambique. Amém? Você se alegra com isso? Então se manifesta. Pastores e líderes de vocês, coloque-se de pé, igreja. Pastor, eu preciso de você. Nós vamos fazer um ato profético aqui agora. Mantenha essa porta fechada, por favor. Nós vamos fazer um ato profético aqui agora.